sair, ele disse, eu vou fazer de tudo para mim sair, porque eu não quero mais voltar para o batalhão. Eu disse, mas por que isso? Ele disse, porque quando eu entrei na polícia, era o meu sonho entrar na COI. Ele disse, quando eu entrei na COI, eu fiz o teste, eu passei, eu tirei uma boa colocação. Só que o capitão falou assim, para permanecer e para entrar no batalhão lá da COI, tinha que fazer um pacto de sangue. E ele foi levado, esse soldado, a fazer um pacto de sangue. E ele tinha que matar uma pessoa por dia. E ele se recusou a matar uma pessoa por dia. Aí o capitão falou para ele, então você precisa matar uma pessoa cada 30 dias. Porque os outros, mais ou menos, ele disse, sangue de Jesus tem poder. Então, eu falei para aquele moço, vamos resgatar esse sangue da terra? E eu comecei a orar com ele, orar. E eu levei ele no plano espiritual até aquelas pessoas que ele matou. Esse homem gritava tanto. Ele gritava apavorado, mas era grito de morte, grito de horror, grito de pavor. Você veja a ligação que há. Eu disse para ele assim, irmão, vamos resgatar esse sangue, porque este sangue que você derramou, ele vai sobre a tua linhagem familiar até a 10ª geração. Ele olhou para mim e ele disse, meu Deus, ele tinha um filho, o nome do menino era Pedrinho, lindo menino. Eu disse, olha, sobre a vida do teu filho, sobre a vida dos filhos do Pedrinho, dos netos do Pedrinho, e até a 10ª geração, este sangue derramado na terra, ele vai clamar. E nós fizemos o resgate desse sangue, nós oramos, fizemos a ministração naquele moço, e ele ficou liberto. Ele não dormia de noite, ele não tinha sossego, ele tinha alucinações, ele tinha visões, ele tinha pavor, medo, ele não ficava sozinho. Porque o espírito da morte atormentava ele. Porque ele não podia ficar tempo sozinho. Aí ele pediu baixa do batalhão da COI. Ele disse, eu nunca mais volto para lá. Ele disse, eu abro mão, mas eu não quero mais. Eu disse, olha, se você se arrependeu e se você está deixando, Deus, ele é grande misericórdia para te abençoar, para te salvar. Ele disse, mãe, eu quero ir para o céu. Aí a gente deu até alta para ele, ficou bem. Só que o diabo acusava ele que ele não ia para o céu, que ele ia para o inferno. O diabo acusava e ele nos procurou. Eu disse, olha aí, vamos orar. Esse acusador vai sair da tua vida hoje, para nunca mais te acusar. Porque há perdão, há salvação, há libertação. A pessoa consegue se libertar quando ela quer, quando ela almeja, ela consegue. Precisa crer, precisa querer. Nós precisamos. Vamos dar sequência a heranças espirituais. Vamos falar hoje nessas heranças espirituais, né? Tem espíritos malignos, como nós falamos ontem, que ele perpetua na linhagem familiar. Quando a maldição não é quebrada, ele fica ali escondidinho, ele fica ali quietinho, e ele vai de geração em gerações, aniquilando vidas, destruindo famílias,
Nós precisamos barrar essa ação maligna. Nós precisamos quebrar esta herança familiar, essa herança maligna. Aconteceram em algumas coisas nas nossas vidas e nós não sabemos porquê. Quantos irmãos hoje, no corpo de Cristo, enfrentam situações em suas vidas que eles não sabem o porquê de estar acontecendo. Enfermidades não diagnosticadas, problemas na área financeira, dissolução de casamentos. Com certeza existe uma fonte espiritual trabalhando, forças malignas agindo já há muito tempo, cuja porta foi aberta em gerações passadas. Por isso, o arrependimento por identificação nós devemos aplicar, pedindo perdão a Deus. Só existe uma forma de rompermos tudo isso, que é aplicando o sangue do Senhor Jesus Cristo. Essa leitura está, esse texto está lá no livro de Gálatas 3:3. Isso tudo aqui é aplicação bíblica, tudo aplicação da palavra do Senhor. Aqui fala desses espíritos hereditários que vêm na linhagem familiar de geração em geração. Nós devemos orar, nós devemos quebrar as maldições. Mas você pergunta, mas como é que eu vou quebrar essa maldição? É pedindo perdão a Deus, reconhecendo e repreendendo em nome de Jesus e pedindo a cobertura do sangue de Jesus sobre a nossa vida, aplicando o sangue de Jesus sobre a nossa linhagem familiar para romper toda a maldição. Você quer ver? Eu conheci há pouco tempo atrás uma família que nessa família tem uma incidência de enfermidades. Todas as pessoas, aliás, umas 3 ou 4 gerações da família morreram do coração. Problemas de coração, ataque no coração. Muitas tiveram morte súbita. Isso vem na linhagem familiar. Isso são consequência de pecado dos antepassados. Lá nos antepassados, alguma coisa foi feita para que perpetuasse uma morte ali no seio da família e na linhagem familiar. Morte súbita, morte do coração. Há algo que mexe muito. Nós temos o câncer. Muitas pessoas, eu até estava orando semana passada por uma pessoa que estava com câncer. A mãe já tinha morrido, o pai já tinha morrido, a pessoa estava com câncer, mais filhos, pessoas da família com câncer. Eu disse, tem alguma coisa aí. É alguma coisa que aconteceu no passado e não foi consertado. Tem que ser consertado. Quando a gente é magoado, quando a gente é ferido, quando a nossa alma é atingida por algum acontecimento
na nossa caminhada, a gente guarda uma raiz de amargura lá no fundo, lá na alma. E os anos passam e vão passando, a gente até esquece, mas a raiz está plantada lá na divisão da alma. É bíblico. Nós precisamos arrancar essa raiz. Nós precisamos limpar essa raiz. Porque enquanto nós não arrancamos essa raizinha, ela fica lá. Aí essa raizinha, ela chega a uma altura da vida, ela começa a brotar. E a brotação é ruim. Aí vem o câncer. O câncer, ele provém da raiz de amargura, de uma mágoa, de um acontecimento. Quando a tua alma foi ferida. E quando nós liberamos perdão, quando a gente perdoa, a gente arranca a raiz, a gente limpa a nossa alma e Deus nos dá o livramento. Porque é só Jesus para nos ajudar. E muitas pessoas são curadas do câncer quando libera o perdão. Liberou o perdão, a bênção chega. Eu perdi uma amiga vítima de um câncer, e esta minha amiga, ela era esposa de pastor, e o esposo dela, por ser pastor, ele foi muito afrontado na igreja. Queriam tomar a igreja dele, queria tomar o lugar dele, se levantou uma luta muito grande. E ela, por ser esposa do pastor, viu o sofrimento do pastor, sofrendo calado, gemendo calado, orando e fazendo campanha, entregando a Deus. A alma dela ficou ferida. Passaram-se 5 para 6 anos, mais ou menos. Um dia ela ficou muito mal, muito ruim. Aí ela ligou para mim e ela disse: não estou indo para o médico, estou com uma dor insuportável. Estou ruim. Ela disse: eu vou para o hospital. Eu disse: então tá bom. Eu disse: você vai para o hospital, que eu vou lá no hospital me encontrar contigo e vou orar com você. Quando eu cheguei no hospital, ela estava tomando aquela morfina, tanta dor. Orei por ela, o Espírito Santo falou para mim na hora: ela está com uma doença maligna pegada a seus ossos. Leva ela a liberar o perdão. Conversei com aquela irmã, orei por ela e eu disse: irmã, você precisa liberar perdão para aquelas pessoas que te machucaram, que te magoaram, que te feriram. E você precisa liberar perdão para aquelas pessoas também que magoaram teu esposo, que feriram vocês. Ela olhou para mim assim, ela disse: eu não posso liberar perdão. Eu disse: irmã, não segure essa dor, não segure esta mágoa, não segure isso na sua vida, libera. Ela ficou calada e ela chorou muito, e ela não liberou perdão. E os dias foram se passando, passaram-se mais ou menos 1 ano e pouco, e ela com dores insuportáveis, debaixo de morfina, até que chegou o dia que ela estava na fase terminal. O Senhor falou para mim assim: filha, vai na casa da minha serva, ora por ela
e leva ela a liberar perdão, porque ela está no vale da sombra da morte. Eu imediatamente, eu me armei, peguei a minha Bíblia de meu ônibus e fui na casa da irmã. Quando eu cheguei na casa dela, ela já estava no coma, deitada naquela cama. Quando eu cheguei bem pertinho dela, chamei pelo nome dela, eu disse: irmã, eu vim aqui para orar com a irmã e para que a irmã libere perdão. Cheguei pertinho dela assim, comecei a orar com ela, ela esboçou um sorriso quando ela ouviu a minha voz. E quando nós começamos a orar, ela chorava muito e ela liberou o perdão. Ela liberou o perdão para aquelas pessoas. Orei por uma família, orei ali na casa e eu fui embora. Quando eu entrei dentro de casa, o telefone tocou. Ela tinha acabado de partir. Ela só estava esperando. O Senhor estava esperando dela para dar a chance até a última hora de liberar o perdão. Foi ela liberar o perdão, ela descansou no Senhor. Você vê a consequência de uma mágoa ou da falta de um perdão é enfermidades. Nós não podemos, Igreja de Jesus, guardar nenhuma mágoa. Nós temos que quebrar os elos, quebrar os vínculos e quebrar toda maldição, para que a gente não venha sofrer, não venha pagar o preço, porque muitos pagaram o preço e muitos morreram até mesmo sem salvação. Nós temos que quebrar, irmãos, essas raízes. Raízes de amargura. Nós temos que liberar perdão. Nós temos que liberar as pessoas, mesmo aquelas que nos feriu, aquelas que nos magoou profundamente, aquela que pisou em cima, aquelas pessoas que nos roubou, aquelas pessoas que nos traiu. Nós precisamos liberar perdão. Nós temos que quebrar a maldição, para que isso não venha sobre as gerações futuras. Tem pessoas que têm raízes tão profundas, que sofrem. Tem pessoas que plantaram muitas coisas ruins. Tem um plantio ruim, fizeram coisas ruins, desejaram mal, fizeram mal, pecaram, se lambuzaram e não se consertaram. Aí vem a colheita, porque tudo isso é uma semeadura. O que a gente planta, a gente colhe. Tem pessoas que plantam tanta coisa ruim que não conseguem colher tudo. Morre antes de terminar a colheita. E a colheita não para. A pessoa morre e quem colhe é os filhos, netos e por aí adiante. Nós não podemos deixar heranças malignas para a nossa geração futura. Nós temos que nos consertar, porque se nós estamos vivendo alguma coisa ruim na nossa vida, é porque os nossos antepassados também deixaram plantio. E a colheita tem que ser feita. Batalha com sequelas e com heranças. Nós não podemos descartar as forças demoníacas agindo dentro da nossa linhagem, devido a alguma iniquidade cometida
cometida pelos nossos pais, avós, bisavós e gerações passadas. É a lei da culpa e a lei da herança. Esdras, Neemias e Daniel confessavam as iniquidades, a obra da cruz. Esta está sendo fortalecida porque Jesus consumou na cruz do Calvário. Lá em Neemias 14, 18, aliás, Números, nós acabamos de ler aqui, né? Números 14, do 18 ao 33, né? Daniel, diariamente, ele se colocava de joelho dentro do quarto dele e ele abria a janela voltada para a cidade de Jerusalém. E ele orava pedindo a Deus misericórdia e pedindo perdão pelos pecados daquele povo, do povo de Israel. Ele pedia perdão diariamente. Neemias também pedia perdão diariamente, olhando para Jerusalém. Eles quebravam as maldições de sobre aquele povo. Eles iam quebrando, iam pedindo perdão, eles iam neutralizando as forças demoníacas sobre a nação de Israel, confessando os pecados e liberando perdão também. Nossos pais já morreram, mas levamos as consequências das iniquidades. Está vigente entre nós. Então, o que a gente está falando aqui? Que muitas maldições dos antepassados precisam ser aniquiladas do nosso meio. Espíritos familiares são demônios especializados que ficam enraizados na linhagem familiar, porque a porta está aberta. Só irão sair quando houver arrependimento por identificação. Se você identificar alguma coisa na tua família que você vê que não está certo, você precisa pedir ao que o Espírito Santo te mostre e te direcione para ver o que está acontecendo. E começa já a orar, quebrar as maldições hereditárias. Uma coisa que eu aprendi: nós devemos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelos nossos pais, pelos nossos antepassados, todos os pecados cometidos na linhagem familiar. Nós devemos pedir perdão a Deus, porque Daniel, ele pedia perdão a Deus, ele e Neemias diariamente, pelos pecados do povo de Israel, aqueles que estavam ali cometendo pecado e aqueles que já tinham morrido, os antepassados, que tinham pecado contra Deus e que deixaram uma legalidade no plano espiritual. Então, pedir perdão a Deus, liberando perdão também. Isso é importante. Isto é a libertação. Glória a Deus. Nós temos aqui exemplo. Meu avô falou hoje lá no terreiro. Ló, por exemplo, movido por ganância, vai para Sodoma. E os espíritos da perversão sodomita veio sobre ele. Ló expôs a família e aconteceu o incesto. Quando ele entrou em Sodoma, instalou-se os demônios. Ló, ele desobedeceu a Deus, o mandato de Deus, e ele foi atrás de Abraão. E ele entrou em Sodoma.
Ele escolheu aquela cidade, aquele vale, por causa das facilidades. E ele entra na cidade. Ali ele recebeu um ataque de demônios. Ele e a família dele. Porque aquela cidade era pervertida. E quando ele entrou ali, imediatamente ele foi atacado. Ali houve incesto dentro da família. E quando Jó sai de lá, porque Abraão orava e intercedia, Deus deu chance para Ló. E ele sai do meio de Sodoma e Gomorra, antes daquelas cidades serem destruídas, porque eles iam morrer ali. Mas Deus lembrou-se de que as orações de Abraão estavam diante do trono, ele estava recebendo. Salomão e muitas mulheres moabitas pecando, passando de geração em geração, torna-se iniquidade. E quem paga as consequências dos atos de Salomão são os filhos, netos e a geração de Salomão. Abraão mentiu sobre Sara, espírito de mentira na linhagem familiar. Se o teu antepassado contou uma mentira ou mentiu, esse espírito da mentira se instalou na tua linhagem familiar. Aí, você mente, teu filho mente, teu neto mente, teu bisneto mente. Por quê? Porque há um espírito instalado. Há um espírito ali que está plantado, porque ele tem legalidade. Porque alguém lá atrás mentiu e não pediu perdão. Nós temos que quebrar essa maldição. Nós temos que ir diante de Deus e pedir perdão a Deus pela mentira e deixar a mentira. Nós precisamos deixar de mentir. Glória a Deus. Nós vamos orar agora. Nós vamos fazer quebras agora. Eu quero fazer uma oração agora. Sobre a nossa mente. Se a gente ouviu alguma coisa, se a gente foi ferido na nossa caminhada, se algumas coisas não saem da nossa mente, algumas lembranças do passado, alguma lembrança que o pai, a mãe ou alguém da família fez de mal contra a nossa vida, aquele ressentimento que a gente guarda nas memórias, nós vamos pedir para o Senhor Jesus agora, para limpar a nossa mente, para limpar os nossos pensamentos. Vamos buscar no Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar, quem pode ficar de pé, fica de pé. E nós vamos fazer essa oração. Vamos limpar a nossa mente. Vamos buscar no Senhor. Repita comigo assim. Diga: a minha mente, sede da minha alma, não será depósito, para lixo de Satanás, mas para a palavra de Deus. Renová-la-ei com a palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo perdão a Deus, e liberando perdão para aqueles que nos machucou, nos magoou, e pedindo perdão ao Senhor, por ter guardado ressentimentos, pedindo perdão pela linhagem familiar,
que sofreu algum dano e não liberou perdão, eu peço perdão a Deus. E eu expulso da minha mente todo pensamento, toda imagem, raciocínio, princípio, conclusão e estrutura de pensamento que não se ajusta à palavra de Deus. Tomo cada pensamento cativo à obediência do Senhor Jesus Cristo. Coloco sobre a minha cabeça o capacete da salvação e me cinjo com a verdade debaixo do sangue de Jesus. Disponho-me a renovar a minha mente e a usá-la para pensar, raciocinar e refletir e estudar a palavra de Deus, até que ela reflita a mente de Jesus Cristo, residente em mim, na pessoa do Espírito Santo. Pai, afirma a minha mente em ti, e tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firmada em ti, porque confia em ti. Em nome de Jesus Cristo. Rejeito toda a cadeia construída na minha mente desde os antepassados. Pai, vem agora pelo teu poder, pelo poder do Espírito Santo, quebrar toda a prisão na minha mente, todo engano, toda fortaleza construída em mim desde a minha infância. Expulso toda passividade da mente, toda influência maligna, na autoridade de Cristo Jesus. Desalojo todo pensamento que me é contrário. Resisto às forças invisíveis das trevas que tentam perturbar a minha mente com pensamentos de dúvida, rebeldia, incredulidade, sensualidade, mentiras, pornografias, angústia, depressão, medo, mágoa, ódio, ira, sentimento de rejeição, amarguras e coisas semelhantes. Em nome de Jesus Cristo. Jogo agora por terra todas as cadeias da mente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora vem a tua luz. A tua paz. Sobre a minha mente. Vem tu agora. Ó Espírito Santo. E preenche todas as
ficaram vazias. Vem tu agora, pelo teu poder, cingir a minha mente, com o teu precioso sangue, e reforça a guarda dos teus anjos em volta de mim, no mundo tão conturbado. Pai, fortalece a minha mente, a minha vontade, o meu espírito, e eu recebo agora a tua paz para a minha mente, para as minhas emoções, para o meu corpo. Concede-me a vitória, para que a minha mente se levante renovada, e eu seja um canal transparente, através do qual as revelações do teu Espírito venha fluir sobre a minha vida. Liberta-me das tradições humanas, tradições religiosas, e dai-me a graça de viver na tua presença, com uma mente livre, inteiramente consagrada a ti. Disponho-me a trabalhar para que ela seja um depósito da tua palavra e reflita cada vez mais a mente de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vocês sentiram tontura? Alguém sentiu tontura? Sentiu tontura, né? Deus libertando, viu? Hoje nós vamos orar. Vamos orar. Quem mais sentiu? Você sentiu tontura? Não? Nós vamos continuar. Você sentiu tontura, né, irmão? Hoje nós vamos orar por vocês. Pastora Claudineia vai estar orando. Glória a Deus. Se sente um pouquinho. Que horas são de nosso horário? Que horas?